Lá no Quite, Júlio, você evidenciou vários atletas em preparação. E uma coisa que você comentou comigo que era muito comum que eles faziam quando eles percebiam que não estavam mais evoluindo o físico. Algumas coisas eles faziam. Eles primeiro aumentavam o descanso. Essa é a primeira coisa. Então, assim, não está tendo resposta, hoje você não treina. Apenas descanse e faça a sua alimentação. Isso era a primeira estratégia. Se não desse certo, eles faziam uma alteração dietética. Para a última se caso não desse certo, aí sim eles fazem alguma alteração com relação ao programa de drogas que você está usando. Mas esse seria a última alteração. Uma das coisas que tem que ser muito lembrado aqui é que o meu maior medo hoje é de voltar o que era antes quando a gente começou, Renato, porque está indo para essa tendência. Na nossa época, era quem usa mais esteroide e quem treina mais pesado vai ser sempre o melhor. Você lembra de um grupo que tinha... Qual era o nome do grupo? GH15. Você chegou a acompanhar isso, Muzi? Esse tal do GH15? Eu acompanhei. Renato, Era um grupo... Na época do Orkut ainda. Era como se fosse um blog, alguma coisa assim, não era? Era uma página, né? Era uma página. Era uma página. Que pregava uma série de coisas. Na verdade diziam que era o Nasser, né? Antes, mas o Nasser morreu, então não tinha como ser ele. Pô, o Nasser era uma página a reencarnação do Nasser. Fez uma página no Orkut. Acho que era, morto. O pior é que o Chico Xavier também não era, porque o Chico já tinha morrido. Também não era o Chico. Não, então assim, eu não sei quem que era, mas era alguém que dizia ser um fisiculturista, né? Mas era uma pessoa que era realmente entendida, tinha uma dominância do que estava falando. Lia artigos, mas a forma como ele endeusava os esteroides, principalmente a trembolona, provocou uma revolução dentro do Brasil, ao ponto das pessoas atribuírem totalmente o sucesso do atleta à trembolona. A trembolona ela era meio que endeusada, lembra? Mas é até hoje. Cara, a gente é do tempo do Finaplix, Renato. Finaplix é intradérmico ainda, o gelzinho intradérmico, a massa comprimida, era uma merda aquilo, mas era o que a gente fazia, cara. Era essa época, entendeu? Então, assim, a gente passou por todo esse processo para aprender, queimava a pele, não dava absorção porcaria nenhuma aquilo, mas a gente achava que dava, e tinha um efeito placebo em cima daquilo. Então as pessoas acabam endeusando demais o esteroide e atribuindo totalmente o sucesso do atleta ao que ele usa em quantidade. E o que eu posso afirmar, que o que eu aprendi no Quite, se as pessoas do Brasil usarem os princípios ativos que eles usam lá no Quite, nas doses que os brasileiros usam, é morte na certa. Eu não acho nem um pouco usual 100 microgramas de T3, 200 microgramas de T4 para uma preparação de um atleta. E isso é muito comum no Brasil. Faz o menor sentido. 100 miligramas de T3, 100 microgramas de T3, 200 microgramas de T4 é uma paulada, cara. É uma paulada, então. Não faz sentido algum, não faz o menor cara. sentido até Pessoas que têm problemas sérios de tireoide, como a minha esposa, usa 88 miligramas e ela tem um problema sério na tireoide. Então, eu vou te explicar por que não faz o menor sentido. Que, por exemplo, para o teu músculo recuperar, ele precisa de uma diminuição da velocidade da tireoide. Tá? A tireoide ela tem um controle central e periférico. Então, quando você treina o músculo, se a gente for fazer uma sequência de eventos, o que acontece? Primeira coisa, migração de mionúcleo que é permitida pela quantidade de androgênio presente. Sim. Segunda coisa, expansão do mionúcleo, que é controlado pelo quê? Pelo T3 reverso. Ele lentifica o metabolismo para dar tempo daquele mionúcleo expandir. E aí o que você tem? Aí você tem aceleração de novo via T3 livre, que vai fundir esse mionúcleo na célula que foi, entre aspas, injuriada pelo exercício. Então, se você tem essa quantidade de tiroidiano, o que vai acontecer? Você vai ter a fusão no mionúcleo sem a expansão dele. Meu Deus. E aí o que acontece? Fica aquele físico que é um físico... Você vê um físico que não tem exuberância nenhuma. Ele é flácido, ele é pouco cheio. Ele é depletado. Me lembra o físico das aulas de anatomia. É verdade. Um físico dessecado. Exatamente. Com olho fundo, parece o Thriller do Michael Jackson. Exatamente. Então, Michael Jackson Thriller. É aquilo ali que eu vejo. Mas assim, é muito comum e, por incrível que pareça, é pregado até em cursos dentro do nosso cenário isso. Então são coisas assim que realmente me deixam com medo. E às vezes pro o que assusta tá indo. É porque, como o Muzi disse, às vezes a pessoa usa termos técnicos, usa palavras difíceis para mostrar
de alguma forma que ele tem conhecimento ou transmitir autoridade sobre o que ele está falando. E, na verdade, o que ele está transmitindo é algo que a gente já passou um tempo atrás na musculação e que foi muito penoso. Eu lembro dessa época do GH15 aí, morreu muita gente, cara. Morreu muita gente. E o que Morreu muita gente por superdoses de... E o que é pior é como, por exemplo, falam-se muito do Chad Nichols. Que o Chad Nichols... Coach da morte. Que é o coach da morte, que é um coach que é famoso por um uso excessivo de drogas, não só hormônios, de drogas no geral. Então, o que passou a acontecer é que as pessoas falam, não, o Chad Nichols é o cara, se você tem coragem, vai com ele, porque você vai ganhar, porém você tem chances de morrer. Meu Deus. E as pessoas acham isso interessante. Cara, entendam uma coisa. Aqueles caras são super-homens. Nós não somos aqueles caras. Nós somos humanos comuns, sujeitos a todos os efeitos colaterais de um ser humano comum. E deixa eu fazer uma ponderação importante, porque parece que a atual preparação do Big Ramy foi o Chad Nichols com o Dennis James. Sim. Tá bom. Só que veja bem, qual foi o último atleta dele? Aliás, qual foi o último treinador dele? O último treinador do Cris Aceto. E o que acontece? É fácil você pegar um atleta que vem do Cris Aceto e você dar uma mexida nele. É isso, porque ele já vem com um feedback. Um bem atleta redondinho, profissional, né? O atleta profissional, ele te apresenta a linha de trabalho que ele vem fazendo. Exatamente. E você vai fazendo as alterações necessárias para continuar a evolução desse atleta. É o famoso pegar atleta pronto. Exatamente. Isso, é exatamente isso. Uma coisa é você pegar da mão do Cris Aceto, outra coisa, te fala porque eu trabalhei junto com o Cris Aceto com o Eduardo Correia. Né? E o Cris Aceto é um cara muito ponderado. Né? E assim, pro nível que ele tem, o que ele vai perguntar para um médico, né, como eu? Né? E, no entanto, a gente trocava e-mail e falava, o que você acha de tal coisa? E a gente trocava ideias sobre determinadas ações. Uma das coisas que a gente mais discutiu por e-mail era sobre metformina. Né? E aí, metformina, o que você acha? O que você não acha? Como é que funciona? Qual que é a ação? E você vê que é um cara, quando ele fala, você fala, podia discutir de tanta coisa, discutir de metformina, porque ele é um cara preocupado com metabolismo, ele está preocupado com energia. Sim. E quando você pergunta para o Eduardo, por exemplo, como é que é a preparação dele? O que o Eduardo fala? Ele tem umas manipulações dietéticas. Ou seja, pergunta para o Eduardo. É manipulação dietética. Ele faz umas coisas, Paulo, que às vezes eu não entendo. Eu tô com um físico ruim, ele fala, come. Eu como, meu físico fica ótimo. E a última coisa que eu faria é comer, eu tiraria. Ele fala, eu tô comendo e o meu físico tá piorando e eu tô achando que meu físico tá ruim porque tá faltando alimento. Ele fala para mim, não, faz jejum tanto tempo. Meu físico acorda outro. Então... O que ele manja? Não é esteroide, é a manipulação. Pode ser isso, mas é a manipulação. O forte dele, até por ser nutricionista, o forte dele é manipulação dietética. Então, ele não passa treino. Não passa treino. E ele é o cara mais, vamos dizer assim, mais óbvio que tem com relação a esteroide. Óbvio. Exatamente. Se você pegar o ciclo dele, as preparações dele... É o básico do básico do básico. Cara... São os mesmos hormônios que qualquer atleta amador usa em pequenas quantidades. O que eu percebi, Renato, é que existem realmente duas linhas de trabalho dos treinadores que são apegados em drogas e desenvolvem o trabalho deles a partir dos efeitos das drogas, sem se preocupar com a vida do atleta posterior a isso. Quem arruma é o Muzi. Né? Então é muito comum o treinador fazer o trabalho, estraga a máquina, aí manda para o Muzi arrumar. Um exemplo clássico foi daquele atleta que nós estávamos conversando, que ele fazia uso de altas doses de insulina, sim, altas doses de GH, isso, uma alimentação na casa das 5.000 calorias, 2 cardios. 2 cardios, comendo um monte de bolacha, sorvete. Bolacha, sorvete, biscoito, pasta de amendoim, doce depois do treino. Ele fazia 2 cardios, 5.000 calorias, 24 I de GH. 24 de GH. 24 de GH para um atleta amador. Amador do Brasil. Amador e 16 UI de insulina. Então era insulina com GH, e era tudo 1 grama. E T3, você tinha noção? Não, de T3 uma devia ser um absurdo também. Mas era 1 grama de trembolona, era tudo 1 grama. 1 grama de trembolona, 1 grama de testosterona. É para arredondar, né? Acho que é para arredondar. Não tinha miligrama, era tudo grama a semana. Para ser mais fácil. É tudo para arredondar, para ficar mais fácil. Entendeu?